Bom, como a ministra Isabela falou, a nossa agenda, acho que tem uma tela ali para projetar, se puder, mas essa agenda da transição, ela na verdade serve a uma agenda da mudança climática, né? Uma agenda, portanto, onde se insere também a descarbonização, né? Porque Itaminas é uma empresa de minério de ferro, né? Somos um dos maiores produtores de minério de ferro do Brasil. E a pergunta é, como que o minério de ferro, né, faz parte dessa agenda da transição energética? Se a gente considerar que todos nós estamos debaixo do guarda-chuva, né, da descarbonização para a agenda climática, então a gente vai ter aí a resposta para isso, né? Porque justamente na medida em que a gente produz um minério de ferro de cada vez maior qualidade, que significa um minério de maior teor de ferro e de menos quantidade de sílica, que é um contaminante, esse minério de ferro na indústria da siderurgia, como a senhora falou, né, ministra, da importância de olhar a cadeia para frente, na medida em que a gente usa um minério, então, que ele tem maior teor e menos contaminante, ele vai emitir menos carbono na indústria da siderurgia, que hoje é responsável por 8% das emissões de carbono, complementando um pouco do que a senhora falou com relação ao uso de combustíveis, né? E é exatamente essa questão do uso de combustíveis que traz, então, o Oriente Médio, né? E especificamente aqui os Emirados Árabes para essa discussão, né? Porque quando a gente olha para a descarbonização e a gente entende que a indústria da siderurgia é responsável por 8% das emissões e ela tem aí diversas iniciativas para fazer a descarbonização, como a utilização de alto-fornos na indústria da siderurgia, alto-fornos, né, substituindo o carvão, né, a senhora falou do óleo diesel, eu acrescento aqui o carvão, né, substituição do carvão por uso de energia, pelo uso de gás, pelo uso de hidrogênio na indústria da siderurgia, traz o Oriente Médio para dentro dessa conversa, justamente pelo fato de que, na medida em que, principalmente a Europa, começa a aumentar as taxas, as tarifas, né, como o CBAM, em cima da indústria siderúrgica da Europa, essa indústria siderúrgica ela vai, por óbvio, se movimentar ou se mover para aquele lugar onde a energia é mais barata. E essa energia é mais barata justamente aqui nos Emirados Árabes Unidos. Então, a expectativa, né, da indústria, da cadeia, né, da siderurgia, por assim dizer, porque para trás a gente olha para o minério de ferro e para frente a gente olha para a indústria automobilística, né, os grandes consumidores de ferro, a indústria da infraestrutura, né, principalmente aqui o setor imobiliário, muito forte aqui em Dubai. Quando a gente olha para essa cadeia como um todo, entende que ela está vindo para cá, então, certamente que o Oriente Médio é o melhor lugar para se estabelecer essa indústria. E quando a gente olha, aí tomando a liberdade de olhar, né, com uma visão um pouco do lado da economia e, de certa maneira, árabe, né, se a gente olhar para o mundo como um todo, a gente vai perceber que as nações mais desenvolvidas são as nações que são maiores produtoras de aço. Então, a gente pega Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, os maiores produtores de aço são necessariamente, né, ou são, não coincidentemente, as maiores economias do mundo. Ora, se o Oriente Médio, então, se estabelece, né, certamente como um player importante global, na economia global, mas começa a trazer a indústria da siderurgia, como você tinha falado, né, Rodrigo, lá no início, o futuro, na verdade, da economia mundial vai estar aqui no Oriente Médio, né? Então, eu estou trazendo, assim, das informações para corroborar o que você tinha falado. Ora, se essa indústria se estabelece aqui, né, a indústria da siderurgia, então, você começa uma competição no mercado global, o mercado árabe entra numa competição global para poder produzir, ou para poder garantir esse fornecimento do minério de ferro do minério de ferro e certamente para a transição energética para os outros minerais, como o lítio, o cobre, o nióbio, o níquel,
né, todos esses que compõem a transição energética para garantir essa demanda. E essa demanda vai estar necessariamente ou majoritariamente no Brasil. E por isso o Brasil, dentro dessa ótica econômica, né, do desenvolvimento econômico da cadeia global, principalmente com as tarifas, né, como foi colocado aqui, o Oriente Médio, então, se posiciona como um dos principais players. E como o senhor tinha falado, prefeito João Dória, né, existe uma competição, apesar de termos ali boas relações, né, o Oriente Médio com a China. O que a gente vê é justamente o mercado indiano se posicionando como uma alternativa na cadeia global, juntamente com o Oriente Médio. E a Itaminas, então, né, com uma produção de 8 milhões esse ano de toneladas, e a segunda maior licença do quadrilátero ferrífero, certamente entra nesse jogo de posicionamento global para atender esse mercado. Então, nós, né, no ano passado, nós passamos, a Itaminas, na verdade, passou, né, ela tem 68 anos, ela foi adquirida por um grupo de 3 empresários, se capitalizou, né, e agora está preparada para fazer, os próximos 10 anos, 300 milhões de reais de investimento para produzir esse minério de qualidade e vai entregar esse minério ou na Índia ou no Oriente Médio, onde a gente conseguir melhores negociações, e ela tem o que nenhuma outra mineradora de ferro, além de, obviamente, Vale, CSN e de trader como a Trafigura, porque elas comandam os portos, né? Então, quer dizer, se o árabe quiser fazer essa garantia da cadeia do minério de ferro, ele vai ter dificuldade, porque os portos são controlados por poucas empresas, né? São poucos portos para fazer essa exportação de minério de ferro, mas nós temos lá 4 milhões de toneladas, 4 milhões um slot, né? Uma janela de 4 milhões de toneladas para poder, temos os recursos, então, não é uma discussão sobre recursos, mas justamente como todos vocês falaram anteriormente, aqui no painel sobre a necessidade de estabelecimento de parcerias, justamente para poder atender esse mercado, né? E aí é importante também que ter em mente, né, principalmente esse mercado, tanto o árabe quanto o indiano, que não é possível fazer isso, e aí corroborando as palavras da ministra, sem a observância à questão da sustentabilidade. Isso porque, né, os projetos ambientais, e aí vale para a transição energética, não só para o minério de ferro, mas para todos os minerais, né? A gente sabe que, em razão da mineração ser uma indústria que, aos olhos nus, né, é uma indústria que devasta, apesar de que, como a senhora falou, tem várias, a Vale, né, principalmente, aí, várias iniciativas de sustentabilidade, e aí a importância de assuntos como o da Ambipar aqui com o Rafael, de trazer a agenda da sustentabilidade para dentro, porque o licenciamento ambiental no Brasil, ele demora muito, ele vai demorar, ele pode demorar 5, 7, às vezes até 10 anos para o licenciamento. Então, garantir o fornecimento vai demorar, é uma discussão de longo prazo, né? Nós, no nosso caso, nós estamos muito bem posicionados pelo fato de que a gente tem a segunda maior licença do quadrilátero ferrífero ali no estado de Minas Gerais, são 15 milhões de toneladas, a gente está produzindo 8, então a capacidade, a gente tem a possibilidade de dobrar e fazer isso observando as questões ambientais. A gente, né, tem conversado, né, Rafael, sobre a necessidade de trazer outros projetos e muito mais, muito além do discurso, né? Isso porque a Itaminas, nesse processo, em julho do ano passado, né, quando ela, e aí já vou caminhando para o fim, quando ela passou por esse processo de aquisição, ela estava com, para vocês entenderem a dificuldade que num processo de renovação da licença ambiental já há 8 anos. Então, ela tinha entrado com um pedido de renovação da licença em 2016 e esse processo se arrastava por 8 anos. E aí, a partir do momento em que a gente verdadeiramente coloca a agenda ambiental no centro da mineração, e para vocês entenderem, a mineração, ela hoje, no Brasil, a gente explora pouco isso, né? Ela preserva 10 vezes a área que ela explora, né? Não tem nenhum setor na economia que tem a capacidade de preservar mais do que a mineração. E nós, na Itaminas, em 7 meses, renovamos a licença. Com a mesma equipe, o mesmo processo, a gente só deu continuação, mas trouxe uma agenda. A apresentação acabou saindo ali, mas ali tinham 2 fotos
né, de duas pessoas para vocês entenderem a importância da sustentabilidade dentro da agenda, principalmente da mineração. Ali eram fotos de duas senhoras, né, a Andressa, que perdeu o filho dela na tragédia de Brumadinho, né, uma das maiores tragédias ambientais do mundo, o filho dela de 26 anos. Ela passou os últimos 6 anos, essa tragédia foi em 2019, ela passou os últimos 6 anos criticando a mineração. E pela primeira vez, 2 semanas atrás, ela esteve na Itaminas para poder agradecer o papel da Itaminas. Ela se tornou prefeita de Mário Campos. Nós não temos operação em Mário Campos, a gente não passa nem caminhão, porque a gente usa o terminal ferroviário, mas ela esteve na Itaminas e gravou um vídeo por conta própria para poder defender. E a outra é a dona Regina, que é presidente da Associação das Vítimas de Brumadinho, que também, pela primeira vez, voltava a uma mineração depois de 6 anos, e começou a reunião contando, mostrando o celular dela com a foto da filha, que também tinha morrido na tragédia, que ela ligou durante 20 dias para o IML, né, atrás de informações sobre a filha. No 20º dia, ela foi lá e recebeu a filha dela numa caixa, uma perna, um braço, o tórax, sem a cabeça. E essa era a relação dela com a mineração. E ela esteve lá pela mineração pela primeira vez e, no final, falou, olha, eu estou saindo daqui com o meu coração tranquilo, quero tirar uma foto com vocês. Então, essa foto que vocês estão vendo foi a iniciativa delas de tirar a foto, porque eu acredito naquilo que vocês estão fazendo da sustentabilidade. Então, essa sustentabilidade, não adianta a gente fazer uma discussão se ela não for profunda, se ela não tocar na vida das pessoas, porque os projetos vão atrasar, as coisas não vão acontecer, mas o mundo caminha muito rápido e a gente precisa estar preparado para isso. Então, a agenda da sustentabilidade, da descarbonização, ela é a principal e puxa todas as outras demais. Obrigado.